O Brasil passou a ideia de ser uma Venezuela para ser uma China? O Drex foi anunciado para 2026. Será que precisamos nos proteger? Se sim, como? Vamos entender todos esses detalhes. Antes de tudo, meu nome é Bruno Musa, eu sou economista, sócio da Aquavera Investimentos e atuo há 19 anos no mercado financeiro com alocações de carteiras de pessoas físicas e empresas. Atuo também no programa 3 em 1 da Jovem Pan diariamente das 4 às 6 da tarde, comentando a parte de investimentos, economia e política. Portanto, a ideia é trazer reflexões. Se esse vídeo te ajuda a refletir e trazer ideias novas, por favor, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário. Isso ajuda que o YouTube distribua mais esse conteúdo, onde, num país cada vez mais proibido de refletir, aqui a nossa ideia é justamente bater de frente com esse sistema, para que você não perca a capacidade de ser uma mente crítica, conhecimento do que está acontecendo, afinal de contas, você paga aquilo que os políticos fazem. Pois bem, o que foi anunciado agora é que em 2026 o Drex, o Real Digital, entra em funcionamento. Mas é importante repassarmos aqui alguns pontos. O que é o primeiro deles? A CBDC, Central Bank Digital Currencies, ou moeda digital dos bancos centrais. Elas carregam em si um perigo imenso, uma vez que dá autonomia total para os governos, especialmente aqueles mais controladores e autoritários, a dominar por completo a cadeia do dinheiro e, claro, tudo aquilo que você faz com ele, podendo chegar inclusive a ser autoritário como a forma como você gasta o seu dinheiro, mas falaremos mais adiante. Portanto, se isso caminhar para a fase final, a fase do varejo, que explicaremos agora, todas as liberdades individuais elas podem ser simplesmente abolidas e entregues nas mãos de governantes. Mas o que é então o Drex? O Drex nada mais é do que o real digital, a moeda brasileira digitalizada. Muitos confundem com o Pix. O Pix é um meio de pagamento instantâneo. O Drex é o real, que nós carregamos ou carregávamos nos bolsos, de forma digital. E aqui é importante que conheçamos todas as fases do Drex. A fase mais completa, a quarta fase, é a chamada Drex do varejo, ou seja, em que o Banco Central passa a ter as contas de todos nós como cidadãos. Você não mais teria uma conta nos bancos convencionais, passaria a ter a sua conta direto no Banco Central, portanto, ele tem total autonomia e controle sobre aquilo que você gasta e sobre o teu dinheiro. Já a fase do atacado, uma fase anterior, que é a que parece que o Brasil vai se manter, que assim seja, ela faz a digitalização do real nas chamadas contas reservas. Contas reservas são aquelas contas que todos os bancos mantêm junto ao Banco Central. Cada banco que você conhece tem uma conta no Banco Central onde ele mantém o seu próprio dinheiro lá. Ou seja, é a conta que o banco mantém nos bancos centrais e esse dinheiro lá depositado será digitalizado. Portanto, esse é o chamado Drex do atacado, onde ele atinge diretamente aos bancos, mas não a nós no varejo, e que assim siga. E parece, pelo menos nessa primeira fase, que assim será. O grande ponto é que se vai até a fase final, além de entregarmos todas as nossas informações e liberdades diretamente ao ente centralizado, ao Banco Central, pode fazer com que os bancos se tornem até obsoletos, ou seja, a forma como nós conhecemos a intermediação bancária, ela poderia mudar por completo. Por todos esses riscos envolvidos, grande parte dos países está freando a CBDC de atacado, à exceção de quem? Da China, claro, um país extremamente controlador e outros países autoritários. Inclusive, muitos estados nos Estados Unidos proibiram o dólar digital, a CBDC do dólar. E Donald Trump assinou também uma ordem proibindo em território nacional, dizendo que o dólar não avançará para ser uma CBDC dessa forma, porque implicaria em retirar as liberdades do cidadão como um todo. Mas o Drex aqui no Brasil ele é vendido apenas como o real digital, sem obviamente mostrar todos os perigos que envolvem se chegarmos no Drex do atacado. Portanto,
o Drex do atacado ele é infinitamente menos danoso e apenas as moedas dos bancos em suas contas reservas junto ao Banco Central seriam digitalizadas. Repito, as chamadas contas reservas. O grande problema é que aos poucos a coisa pode ir avançando. Inicialmente o Drex nasceu justamente com a ideia do atacado. Aos poucos começou-se a falar a respeito do Drex do varejo. Mas por fim, até mesmo Galípolo, num evento recente, disse que isso não deve se concretizar. Esperemos que realmente isso seja assim e ela permaneça na parte do atacado. Inclusive, dando bons sinais, na semana passada foi noticiado que em 2026 o Drex entraria em vigor e que ele abandonaria a tecnologia blockchain. Portanto, usaria uma outra tecnologia e nesse mesmo evento, Gabriel Galípolo disse textualmente que ela deverá se manter nessa fase que nós falamos do atacado como um todo. E isso é uma notícia positiva, felizmente. O Drex, portanto, nessa fase ficaria restrito a uma tokenização de ativos. E esses primeiros ativos a serem tokenizados seria justamente essas reservas dos bancos junto ao Banco Central. Por isso, é a chamada CBDC do atacado. Lembre-se, o varejo, a CBDC de varejo, ela pode ser totalitária. E por quê? Uma vez que o governo passa a ter total controle sobre ela, quem poderia apostar em um cenário, mesmo que improvável, que o governo possa fazer experimentos econômicos com o seu dinheiro ou manter juros negativos, forçando você a gastar o dinheiro? Nós já vimos que os bancos centrais de alguns países, Japão, Suíça, mantiveram juros reais, juros nominais negativos por muito tempo. Eles poderiam até mesmo dizer que o seu dinheiro tem vencimento. Imagine numa crise severa onde o governo quer que você consuma para ativar o PIB. Ele pode falar se o ativo é digital, gaste, ele tem uma validade, senão ele deixa de existir. Ora, Bruno, mas isso seria uma intervenção brutal na propriedade privada. E os governos autoritários não fazem isso? Você apostaria todo o seu dinheiro nisso, em governos autoritários? Eles poderiam também bloquear contas. Estamos vendo processos de censura gigantesco no Brasil e em outros países do mundo. Portanto, a moeda digital no atacado seria um tiro no escuro para aquele governo de turno que teria autoridade para poder exercer um controle total sobre o seu dinheiro. Portanto, um risco tremendo. Apenas importante que entendamos também que o Banco Central, na condição de hoje, ele controla a liquidez de duas formas hoje. Das contas reservas, essas contas que os bancos mantêm junto ao Banco Central, ele emite esse dinheiro, portanto ele tem um controle sobre ela, e também a emissão de papel moeda, o dinheiro físico que nós conhecemos historicamente. O que o BC não controla é a expansão monetária dos bancos privados. Imagine que você vai a um banco tomar um empréstimo para comprar uma casa. Você tem ali essa casa que ele está financiando e você tem um crédito à vista, que é o empréstimo que o banco fez para você e depositou na tua conta. Esse dinheiro é uma emissão, um registro contábil que o banco faz e ele emite dinheiro ao te emprestar essa quantia. Portanto, o Banco Central aqui não controla a emissão dos bancos privados, assim como ela controla aquele dinheiro depositado no Banco Central, nas contas reservas e a emissão de papel moeda. E justamente a taxa de juros é a forma como o governo consegue controlar esse dinheiro emitido pelos bancos privados. Caso contrário, ele poderia emitir um monte de crédito e isso seria inflacionário, claro, aumentando o risco do próprio banco. Quando o Banco Central sobe a taxa de juros, ele incentiva aos bancos manterem mais dinheiro em suas contas reservas, uma vez que a taxa de juros está mais alta, remunerando o seu próprio capital dos bancos a um risco mais baixo. E também os depósitos compulsórios, que é justamente a quantia que o Banco Central exige que os bancos deixem em suas contas reservas junto ao Banco Central. Quando a taxa de depósito compulsório sobe, basicamente os bancos são obrigados a manter um capital maior junto ao Banco Central, portanto, ele empresta menos dinheiro, reduz a quantidade de dinheiro da economia. A mesma coisa acontece quando os bancos centrais sobem a taxa de juro. Ele faz com que os bancos tenham um incentivo a remunerar o seu próprio capital, emprestando menos dinheiro, diminuindo a circulação de moedas. É dessa forma que ele consegue controlar a emissão dos bancos privados. E por que isso é importante? Porque justamente se fôssemos para a última fase do Drex,
além de perdermos as nossas liberdades individuais e os riscos, como falamos aqui, basicamente o Banco Central passaria a controlar, por meio da CBDC, da carteira digital, a totalidade das moedas usadas pelos cidadãos daquele país. Seria um controle total da oferta monetária na mão de um ente estatal do Banco Central de cada um dos países. E justamente isso foi o que o Galípolo falou, e ele deixou claro que o Pix é apenas um meio de pagamento instantâneo, que é barato e conveniente, mas que a CBDC não precisa avançar a partir disso, manter no atacado e não no varejo. Claro, são burocratas indicados pelo PT. Não podemos confiar nele cegamente, ou em qualquer político. Não confie cegamente toda a sua vida e a perspectiva futura do seu dinheiro, da sua autonomia financeira, nas mãos de burocratas de qualquer espectro político. Eu acho isso um risco tremendo, mas ele ter dito isso expressamente, obviamente, já dá uma tranquilidade, ao menos no curto prazo, não deixa de ser uma boa notícia. Por ora, parece que apenas permanecerá o Drex para o mercado financeiro, para a tokenização de ativos. Mas é importante sempre mantermos os olhos abertos com relação a isso. E claro, hoje em dia tem meios que nós podemos e devemos aproveitar essas oportunidades que está passando. Taxa de juros real, que no Brasil é a segunda maior do mundo. E parece que teremos uma mudança adiante de governo, uma vez que em 2027, a continuar com esse governo, inevitavelmente pagaremos o preço com inflação, uma vez que o próprio sistema econômico força um ajuste extremamente importante. Em 2027, já não haverá mais capital para pagar os gastos discricionários de educação e saúde, que eu expliquei no vídeo no sábado, disponível aqui nesse canal. Portanto, por hora, uma ótima notícia, que a CBDC, o Drex, permanecerá no atacado. Mantenha sempre os olhos abertos. Para falarmos mais detalhes de proteção, deixe o link aqui no descritivo, brunomusa.com.br/investimento no singular. Sou eu mesmo quem respondo, porque não podemos deixar de aproveitar oportunidades e, claro, nos protegermos em meio a tudo isso. Lembre-se, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E não deixe que burocratas de turno façam a vigilância por você. Faça você mesmo. A responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Nos ajudemos, porque entregar nas mãos de burocratas do futuro realmente pode ser muito complicado. Seguimos.